Boa noite a todos. Estou aqui hoje para apresentar um mini curso com o tema A importância dos poemas no processo de alfabetização, campo de atuação artístico-literário nas modalidades de leitura e oralidade. Bom, meu nome é Marcela, sou professora da rede estadual e municipal do município da cidade de São José dos Campos e hoje nós temos um mini curso sobre a importância dos poemas no processo de alfabetização. Quais são os objetivos desse mini curso? Conhecer a diferença entre poesia e poema, conhecer a estrutura textual do poema e suas especificidades, compreender a importância do gênero poema no processo de alfabetização dos anos iniciais, campos de atuação da vida cotidiana. Vamos começar? Você sabe o que é um poema e uma poesia? Deixe aqui no chat o seu comentário. Vamos descobrir do que se tratam cada uma delas? Poema e poesia. Então, primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre o poema. Todos nós, professores, sempre quando vamos trabalhar com esse gênero textual, nós ficamos nos perguntando: e agora? Eu digo poema ou eu digo poesia? Então vamos classificá-los. O poema é um texto literário escrito em versos. Esses versos podem ser regulares, brancos ou livres. Vocês já ouviram falar sobre esses tipos de verso? Então, mais para frente, nós vamos classificar exatamente o significado de cada um deles. O poema, ele se refere a uma estrutura textual. Então, quando nós falamos de poema, nós temos que ter em mente que ele possui uma estrutura textual, que se apresentam em versos, estrofes ou prosa. Certo, professores? Já com relação à poesia, ela está relacionada ao contexto do texto. Então, quando nós vamos apresentar para as nossas crianças um poema de um determinado escritor, no poema nós temos muita poesia. Vai depender do assunto que ele está relacionado. Podemos também encontrar poesias nas esculturas, nas pinturas, nas danças, na música, ou seja, tudo que podemos contemplar ao nosso redor que nos sensibilize e desperte sentimentos. Então, praticamente, poema e poesia, apesar de ter classificações distintas, não é verdade? Nós temos que pensar que elas andam concomitantes. Não existe poema sem poesia e poesia sem poema. Elas se complementam. É o belo. Quando eu faço a leitura para as crianças de um poema, por exemplo, sobre amizade, nós temos ali toda a poesia daquele poema e a gente acaba se colocando no lugar quando nós estamos ouvindo essa leitura. O quanto a amizade é importante. Então, isso é poesia. É a partir do momento que você desperta, nas crianças, nos jovens, nos adultos, o que tem de mais belo naquelas palavras que você está ouvindo ou que você está lendo. Então, por isso da importância de mostrar para as nossas crianças esse mundo das artes. Na dança tem poesia, na música tem poesia, nas pinturas, nas esculturas. E as crianças conseguem captar muito bem quando eles se deparam, com uma escultura, de repente, que eles estejam observando ou fazendo um passeio, quando eles entram no museu. Então, a poesia é isso. Então, nós não podemos jamais esquecer essa diferenciação, certo, pessoal? Então, o poema, ele diz respeito à estrutura. Eu tenho toda uma estrutura para falar com o menino. Já com relação à poesia, é o que ele sente ao trabalhar aquele poema. Quais são os sentimentos que despertam nessa criança ao ler, ao ouvir? Então, vamos para o próximo slide. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do poema.
certo? Então, nós já vimos lá no slide anterior que o poema é a estrutura, né? Quando você propõe um poema para as crianças, você vai visar o trabalho da estrutura. Elas precisam se apropriar também disso. Bom, nós temos na estrutura do poema o verso, que corresponde a cada linha do poema, e eles se organizam em estrofes, certo, pessoal? Já a estrofe é um conjunto, um agrupamento desses versos. Então, quando a gente está colocando ali na mão das crianças um poema que eles possam visualizar o texto, né, no geral, eles já percebem que há algo de diferente, né? Ele não está disponibilizado ali como, por exemplo, uma história. Então, a gente apresenta para as crianças o texto para fazer a exploração, mas eles percebem que há uma diferença ali na estrutura desse poema. E quando você vai ler com eles, você pode dizer, né, que o poema ele é estruturado em versos, né, e que cada conjuntinho de versos nós temos as estrofes, né, contar com eles quantas estrofes tem, quantos versos tem. Vamos ler o primeiro verso da primeira estrofe juntos, né? Aonde começa a segunda estrofe? Vamos ler o primeiro verso da segunda estrofe? Então você vai apresentando de maneira lúdica os nomes, né, da estrutura do poema e vai também demonstrando às crianças, né, aonde estão. Bom, aqui eu escolhi um poema da Cecília Meirelles que nós trabalhamos muito nos anos iniciais, que as crianças gostam bastante de ouvir, né? Que se chama Ou Isto ou Aquilo. Então, quando você vai ler para as crianças, você deve se preparar, né, para declamar esse poema. Se você já não tem essa disposição, né, de declamar, você pode também, por que não, procurar algum trabalho nas redes sociais onde as pessoas façam a declamação dos poemas para que as crianças sintam esse poema, essa poesia que tem dentro dele, né? Aí eu coloquei aqui para vocês, Ou Isto ou Aquilo, de Cecília Meirelles. Então eu coloquei uma setinha ali na primeira linha do poema. Ou se tem chuva e não se tem sol. Então esta primeira frase nós chamamos de verso. Então o poema ele está disponibilizado em versos. Já o conjunto desses versos, que é cada linha, e aqui nós temos uma quadra, né? Nós temos 4 estrofes com 4 versos em cada uma. Nós podemos mostrar às crianças essa regularidade. É muito importante, né, que após uma leitura a gente faça perguntas do tipo: como que esse texto está estruturado? O que vocês conseguem perceber? Há alguma semelhança, né, entre cada conjunto ali de frases, de linhas, para que as crianças já possam se familiarizar com o gênero. Então, na segunda estrofe, qual é a primeira frase que ela nos coloca? Então, quem sobe nos ares não fica no chão. Essa é o primeiro verso da segunda estrofe. Então, é importante você fazer esse movimento com as crianças. Primeiro você vai modelizar, né? Você como professor deve fazer uma leitura, uma declamação desse poema muito bem feita, para depois você vir com os questionamentos. Bom, agora nós vamos falar sobre a rima. Nós temos aqui muitas especificidades da rima e nós também precisamos nos apropriar, né? A rima ela consiste na correspondência de sons. Então, a primeira coisa que a gente fala para as crianças é isso, né? Em lugares determinados dos versos. Então, quando a gente começa a fazer a declamação do poema, eles percebem que o final de algumas palavrinhas terminam com o mesmo sonzinho. Eles aparecem no processo dos sons
no final de 2 ou mais versos. Podem ser sons idênticos. Então, professora, tem pente e dente. Nossa, essas palavrinhas são mesmo, né, muito semelhantes. Então, o que elas representam dentro do poema? São as rimas. Elas também podem ser iguais ou parecidas, né? Que tem uma terminação ali que soa bem semelhante, mas às vezes não é exatamente como pente, dente, né? Pode ser diferente um pouquinho o som, mas ele também termina em E, em uma ou mais sílabas, nos finais de 2 ou mais palavras. O objetivo da atividade é a gente verificar as rimas. É muito importante fazer com que as crianças circulem as palavrinhas que elas acham que o som é idêntico, né? Ou que são iguais ou parecidos. Não, mas qual palavrinha que é parecida? Ela não termina da mesma forma, mas o som, ele soa praticamente da mesma forma. Mostra para a professora onde você achou. Então vocês vão elencando as rimas, né? Mas sempre tirando das crianças. Onde eles acharam? Para a gente poder fazer esse movimento de mais para frente, mostrar para eles aonde acontecem essas rimas, né? E eles vão, a partir desse momento, toda vez que eles forem pegar um poema, eles vão identificar, né? Porque você já modelizou, você já mostrou, eles te mostraram também no texto aonde estão essas rimas. Então é de extrema importância esse movimento em sala de aula, até mesmo para as crianças pequenas que estão em processo de alfabetização. Porque é muito importante você trabalhar a oralidade, primeiramente, a leitura, para depois você partir para um concreto, que seria a escrita, numa atividade de colocar ali as palavras que rimam, né, de alguns versos. Então ele vai pôr tudo em jogo, né? O que ele aprendeu na oralidade, o que ele aprendeu durante a leitura com você, para depois ele se sinta seguro para poder escrever aquela palavra. Então, para ele vai ser mais fácil, porque ele já vai ter de memória. Então, ele vai agora colocar no papel. Então, vocês estão vendo como é importante esse trabalho também com a rima dentro dos poemas? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho dos tipos de combinações de rimas. Nós temos 4 tipos de combinações de rimas, então é muito importante vocês também se apropriarem. Nós temos a rima emparelhada, que são quando rimam os versos seguidos 2 a 2. Nós temos a rima cruzada, que são quando os versos rimam alternadamente, o primeiro com o terceiro verso, o segundo com o quarto verso. Então, é muito importante, professores, que vocês trabalhem esses diferentes tipos de poema onde aparecem essas combinações de rimas. Então, horas você pode trazer para ele um poema que fique mais evidente que as rimas elas são sempre seguidas de 2 em 2 nos versos. E horas você pode trazer também um poema que tem essa rima cruzada. Que olha, pessoal, ela sempre vai aparecer no primeiro e no terceiro verso, depois no segundo e no quarto verso, diferente da rima emparelhada. É óbvio, né, que nós não queremos aqui que vocês falem para as crianças, olha, rima emparelhada, rima cruzada. Você pode falar naturalmente, não que ele tenha que decorar isso. Olha, rima emparelhada é assim, rima cruzada é assado. Não, o objetivo não é esse agora, nos anos iniciais. O objetivo é que ele perceba, por exemplo, na comparação de 2 poemas, que a disposição das rimas
emparelhadas ela vai aparecer de uma maneira e que a rima cruzada ela vai aparecer de outra. Então isso é muito importante. Você mostrar para as crianças, você fazer elas perceberem que existe ali uma diferenciação, né? Você pode até citar, olha, isso aqui é uma rima cruzada, né? Isso aqui é uma rima emparelhada, mas assim, você vai somente falar, você não vai cobrar depois, né? Olha, você sabe que é uma rima emparelhada? Não. Você vai demonstrar somente que elas são diferentes, que existem combinações de rima. Nós temos também a rima interpolada. São quando os dois versos que rimam são separados por dois ou mais versos, né? Então, eu primeiro tenho na emparelhada 2 e 2, né? Então, assim, eu tenho dois versos que possuem rima. Na cruzada, eu tenho um sim e um não, que rimam, né? O primeiro verso rima com o terceiro verso. E eu tenho também dois versos que rimam, são separados por dois ou mais versos que não rimam. Então, a gente também deve demonstrar isso para as crianças. E nós temos a rima encadeada, que são quando a palavra final de um verso rima com o verso seguinte. Então, olha só, pessoal, a palavra final de um verso rima com o meio do verso seguinte. Então, a gente também pode procurar isso. E quando o professor ele for propor um poema para a criança, ele precisa ter bem claro o que exatamente ele quer. Ele quer apresentar os tipos de combinações de rimas? Então, vamos fazer a comparação, né, de um texto que a gente já trabalhou, que tem a rima emparelhada, de repente com um texto com a rima encadeada, para que eles possam descobrir ali, nossa professora, mas aqui, neste primeiro poema, os versos aparecem desta forma e as rimas aparecem em determinado ponto da linha do verso. Já na encadeada, não. Na encadeada, ele aparece no final de um verso, né? A rima. E a próxima no meio. Então, você acaba mostrando para eles essas combinações, né? E eles sempre vão ser muito repertoriados com relação a esses tipos de rimas e aonde elas aparecem, e lá na frente, quando eles começarem mesmo a se apropriar, né, dessas nomenclaturas, eles já tenham internalizado, não, mas eu sei aonde aparece a determinada rima neste tipo de combinação de rima. Então, por isso que é muito importante você primeiro fazer esse procedimento junto, localizar junto com as crianças. Cada um ter o seu impresso na mão e você ter um cartaz com esse poema trabalhado, né? Ou você pode também colocá-lo no data show, né? Para que fique de melhor visualização para todos os alunos. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os versos livres. São versos que não seguem as normas da versificação, quanto à métrica e ou ao ritmo. Então, o que significa isso? Os versos livres, eles não têm uma regularidade, como eu mostrei para vocês no poema da Cecília Meirelles, ou Isto ou Aquilo, que a gente tem 4 estrofes com 4 versos em cada uma. Os versos livres, eles não seguem essa questão da métrica, né? Ou o ritmo. Então, o que significa a métrica? É a parte da retórica que trata da medida dos versos, a metrificação. Nossa, mas como é difícil, né? Eu sei, gente, é muito difícil. Eu também, quando estava estudando um pouquinho sobre isso, no curso de letras, e também eu indico para vocês que é muito importante, né, para a nossa formação,
mas acaba depois ficando mais fácil, né? Conforme você vai se apropriando, né, dos nomes, das nomenclaturas que fazem parte da estrutura do poema, depois quando você vai trabalhar em sala de aula, você tem mais propriedade para falar. Mas depois, no final desse mini curso, eu vou deixar aqui as referências bibliográficas para vocês também, né, dos escritores que falam sobre a estrutura do poema, que é muito importante. A gente precisa se apropriar disso para poder depois ter segurança e ministrar uma aula para os nossos pequenos. Então, o que significa métrica? É parte da retórica que trata da medida dos versos, a metrificação. O que significa ritmo? É o resultado da regular sucessão de sílabas tônicas e átonas de um verso. Ele é essencial para os poemas e também para a música. Observemos a seguir o próximo slide. Bom, aqui eu coloquei para vocês um poema do João Nicodemos, que por coincidência se chama Versos Livres, mas aqui vocês já podem ver a estrutura se comparado com Isto ou Aquilo da Cecília Meirelles. Aqui eu já tenho uma estrofe com mais de 10 versos, né? Depois eu tenho a segunda estrofe com 4 versos e a última estrofe desse poema somente com 2 versos. Então, esse poema a gente pode dizer que ele é um poema com versos livres. Ele não tem uma regularidade. Certo, pessoal? Então, vamos para o próximo. Bom, vamos entender um pouco sobre a sílaba tônica e sílaba átona. A sílaba tônica é a sílaba emitida com mais ênfase. Gente, como isso é importante para as crianças que estão no início da alfabetização, para que elas tenham apoio no momento da escrita. Quando elas estão mudando de hipótese de escrita, elas fazem esse movimento o tempo todo, né, de silabar ali cada pedacinho para que ela possa refletir e escrever. Então, olha para vocês verem como também trabalhar os poemas contribui para essa parte, né? A sílaba tônica é a sílaba emitida com mais ênfase, sendo que em cada palavra há apenas uma sílaba tônica. Assim, a chamada sílaba átona é a que possui menor intensidade numa palavra. Então, exemplo, vamos observar o nome dessas duas frutas. Amora. Qual é a sílaba tônica da palavra amora? Então, é a sílaba que tem mais intensidade. Então, vamos de novo. Amora. Então, qual é a sílaba que tem mais tonicidade? O mó. Certo, pessoal? E as demais sílabas que sobraram, nós chamamos de sílaba átona. E abacaxi? Então, vamos lá. Abacaxi. Então, o xi, nós podemos dizer que é a sílaba tônica da palavra abacaxi. E as demais, nós chamamos de sílaba átona. Então, a gente tem que pensar assim. Sílaba tônica é aqui, quando nós falamos, ela evidencia mais, ela é mais forte. Independente de acentuações, ela é a mais forte. Certo, pessoal? Então, as sílabas átonas são aquelas que não evidenciam tanto, não aparecem tanto quando a gente vai falar. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a métrica. Vamos voltar lá sobre esse assunto, né? Quantos nomes que o professor precisa se apropriar, saber exatamente, né, sobre o que vai tratar com as crianças, é de extrema importância. Quanto à métrica dos versos,
existem duas classificações distintas. Os versos isométricos são aqueles que possuem medida igual. Então, a gente pode dizer que o poema da Cecília Meirelles, Isto ou Aquilo, ele é um verso isométrico. Por quê? Eles possuem a medida igual. Eles possuem 4 versos e 4 estrofes de 4 versos. Versos heterométricos, os que apresentam versos de diferentes medidas. Então, eu tenho, de repente, as 2 primeiras estrofes com 4 versos e a terceira e a quarta com 3 versos, que geralmente a gente encontra isso nos sonetos, né? Os sonetos que têm essa regularidade, né? De começar com os 2 primeiros com 4 versos e os 2 últimos com 3 versos, que a gente chama de terceto. Bom, dependendo da quantidade de número de sílabas poéticas, os versos que seguem os padrões de métrica são classificados como podemos observar a seguir. Então, vamos ver que existe uma classificação. Bom, o que são sílabas métricas ou poéticas? Denominam-se sílabas métricas ou sílabas poéticas cada uma das sílabas que constituem os versos de um poema. Então, eu vou ler novamente esse trecho, pessoal. Denominam-se sílabas métricas ou sílabas poéticas cada uma das sílabas que constituem os versos de um poema. Em sua nova gramática da língua portuguesa, o gramático Domingos Pascoal Segala, que eu indico para vocês, se vocês querem se aprofundar com relação ao gênero poema, esclarece que as sílabas dos versos nem sempre coincidem com as sílabas gramaticais. Dentro da poética tradicional em língua portuguesa, os poetas têm usado 12 espécies de versos, de 1 até 12 sílabas. Então, por que ele fala que ele não segue essa questão da norma gramatical? Porque quando você vai falar sobre sílaba poética, elas não vão ser decompostas como a gente faz a separação de sílabas. Então, é isso que ele quer dizer, né? No próximo slide, eu coloquei aqui trechos, né? Alguns versos de poemas de alguns escritores consagrados que vocês vão perceber isso, né? Você sabe como separa a sílaba, porém, quando a gente fala em sílaba poética, geralmente ela não segue esse mesmo padrão, tá? Então, vocês vão entender no próximo slide, fiquem tranquilos. Então, olha só, dentro da poética tradicional em língua portuguesa, os poetas têm usado 12 espécies de versos, de 1 até 12 sílabas. A contagem das sílabas poéticas é um processo que auxilia na criação do ritmo e melodia desejadas pelo poeta e faz-se auditivamente, subordinando-se a alguns preceitos. Então, ele fala aqui que o poeta ele faz a melodia, né? Quando ele coloca ali as palavras dentro daquele verso, quando você vai ouvir a leitura, a declamação, você já percebe que em algumas palavras, conforme eu vou lendo, elas são subordinadas a esses preceitos, né, que ele falou acima, né, que elas geralmente não seguem as normas gramaticais, né, conforme eu for lendo, às vezes parece ali que tem uma separação num lugar que não era para ter, mas é por conta da melodia e do ritmo daquele poema. Certo, pessoal? De acordo com o gramático Segala, a contagem das sílabas poéticas
subordina-se aos seguintes princípios. Então, vamos ver quais são esses princípios. Quando duas ou mais vogais se encontram no fim de uma palavra e começo de outro e podem ser pronunciadas numa só emissão de voz, formam uma só sílaba poética. Então, olha aí. Quando duas ou mais vogais se encontram no fim de uma palavra e começo de outra, e podem ser pronunciadas numa só emissão de voz, formam uma só sílaba poética. Então, aqui a gente está falando do ritmo e da melodia, certo, pessoal? Então, por isso que ela foge um pouquinho à regra do que nós aprendemos com relação à separação das sílabas. A sílaba poética ela funciona desta forma. Confira os exemplos a seguir, retirados da novíssima gramática da língua portuguesa. Então, depois eu vou deixar aqui, pessoal, a referência deste livro para que vocês possam se aprofundar mais sobre essas questões. Aí nós temos aqui, né, a numeração. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, falando sobre o slide anterior. Aí nós temos aqui um verso do poema de Alberto de Oliveira, tá? Olha lá, tá assim, ó. A ida de austera e nobre a que chegamos. Então, olha para vocês verem que a primeira sílaba poética, a 1 e a 2, ela tem uma separação ali. A ida de austera e nobre a que chegamos. Então, vocês estão vendo a disposição, a decomposição dessas sílabas poéticas. Então, quando ele tem ali na 4 e 5 o D e o aos, você já percebe essa questão que foi mencionada no slide anterior, né? A melodia, o ritmo, né? De quando eu for ler esse verso, como ela aparece. Nobre a que chegamos. Então, olha a parada que ele faz. Nobre, eu tenho a separação. A que chegamos. Certo? Aí nós temos aqui um trecho também do Olavo Bilac. Acha em lugar da glória o lado impuro. Acha em lugar da glória o lado impuro. Então, vocês estão vendo a disposição das sílabas poéticas? E conforme a gente lê, a gente tem que também dar o ritmo da melodia. Então, olha como é difícil a gente simplesmente oferecer para as crianças, lê o poema. Não, tem todo um estudo por trás disso. Tem as sílabas poéticas que você deve respeitar ao declamar um poema. Então, quando a gente vai preparar as crianças, de repente, para uma mostra cultural e outros eventos, né, que de repente façam com que as crianças declamem poemas, é muito importante a gente desenvolver muito bem o trabalho antes, até mesmo no campo da leitura e da oralidade, para que na hora que essa criança ela vá declamar o poema, que ela declame respeitando todo esse universo, né, dos poemas, das sílabas poéticas, de como vai ser a minha entonação durante a declamação daquele poema. Segala observa que para tais uniões vocálicas não sejam duras, as vogais, pelo menos as primeiras delas, devem ser átonas. Então, olha lá, átonas quer dizer o que mesmo? Menos intensidade.
e não passar de 3. Então, vou repetir. Segala observa que para tais uniões vocálicas não sejam duras. As vogais, pelo menos as primeiras delas, devem ser átonas, devem ter menos intensidade. Então, eu vou ler com menos intensidade e não passar de 3. Geralmente, de tongos crescentes, valem uma só sílaba métrica. Então, vamos ver o exemplo. Operário, olha lá, operário, modesto, abelha pobre. Operário, modesto, abelha pobre. Olavo Bilac. Então, olha a divisão das sílabas aí de acordo com as numerações. Então, nós percebemos a disposição aí das sílabas poéticas diferentes das anteriores. Bom, as sílabas que se seguem ao último acento tônico do verso não devem ser contadas. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, olha lá, vocês viram que o 10 parou na sílaba des? Então, ela não deve ser contada. Quando no poente o sol desdobra as clâmides. Quando no poente o sol desdobra as clâmides. De sangue e de oiro que nos ombros leva. Cabral Nascimento. Certo, pessoal? Esse texto eu coloquei aqui a referência bibliográfica dele, tá? Que é um fragmento de onde eu tirei, que é o estudiopratico.com.br. Lá, gente, nós temos muito conteúdo bom, né? Não só falando sobre os poemas em sala de aula, mas tudo relacionado à língua portuguesa. Então, vocês podem também consultar, né, quando vocês estiverem procurando determinado assunto. Mas ele também vai estar no final desse mini curso. Aqui nós temos uma composição, né, do número de sílabas poéticas. Como que nós a nomeamos, né? Então, nós temos aí o monossílabo, né? O próprio nome já diz mono, né? Uma sílaba poética. Então, é um verso composto por uma sílaba poética. O dissílabo, que é um verso composto por 2 sílabas poéticas. O trissílabo, verso composto por 3 sílabas poéticas. O tetrassílabo, verso composto por 4 sílabas poéticas. Pentassílabo, verso composto por 6 sílabas poéticas. Hexassílabo, verso composto por 6 sílabas poéticas. Heptassílabo, verso composto por 7 sílabas poéticas. Octassílabo, verso composto por 8 sílabas poéticas. Eneassílabo, verso composto por 9 sílabas poéticas. Decassílabos, verso composto por 10 sílabas poéticas. Possuem estrofe irregular. Então, a partir de 10 versos com sílabas poéticas, pessoal, a gente já pode chamá-lo de estrofe irregular ou bárbara, né? Bárbaro, né? Uma estrofe bárbara, né? Então, a gente fala endecassílabos, verso composto por 11 sílabas poéticas. O dodecassílabos, que são versos compostos de 12 sílabas poéticas. Então, aqui nós precisamos saber disso, né? A gente, enquanto professora, a gente precisa se apropriar dessas nomenclaturas, porém com o intuito de oferecer um trabalho com mais segurança em sala de aula. Não é para que as crianças possam decorar isso, tá bom, pessoal? Mais uma vez, é muito importante a gente
ter isso em mente. A gente precisa, enquanto professores, pesquisadores, se apropriar da estrutura do poema. A gente precisa se aprofundar mais, mas para que isso auxilie no trabalho com os nossos pequenos e não para que a gente possa assustá-los com todas essas nomenclaturas, não é nada disso. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os versos brancos. São os versos que possuem métrica, mas sem rima. Nossa, gente, aí cai por terra, né? Quando a gente fala assim para as crianças que para ser poema tem que ter rima. E se eles se deparam com um poema com esses versos brancos, né? Sem rima, a gente vai falar que é o quê, né? Então a gente precisa saber essa diferenciação, que nos poemas também a gente pode encontrar versos que possuem a métrica, mas sem rima, tá? Então aí eu coloquei aqui para vocês um do Mário Quintana, que se chama Envelhecer. Antes todos os caminhos iam, agora todos os caminhos vêm. A casa é acolhedora, os livros poucos, e eu mesmo preparo o chá para os fantasmas. Mário Quintana. Então vocês podem ver aí que a gente não tem essa questão da rima. Então a gente chama de versos brancos, quando você não tem, né, a rima, os versos que possuem a métrica, né? Por que a métrica? Porque ele é disponibilizado em 4 versos, né? Uma quadra, mas sem rima alguma. Certo, pessoal? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de estrofe. Nós temos as estrofes simples e as estrofes compostas. O que são estrofes simples? São as formadas por versos regulares em metros. Então a gente pode dizer que aquele poema inicialmente da Cecília Meirelles, ou Isto ou Aquilo, possui estrofes simples, né? Os versos são regulares, certo, pessoal? Eu tenho 4 estrofes com 4 versos em cada uma. A composta. Então, as estrofes compostas são as formadas por versos irregulares em metro. Irregulares. Então, a própria palavra já diz, eu não vou ter ali exatamente o número de versos em todas as estrofes, por isso que ela é chamada de irregular. Os poemas podem ter todas as estrofes com os mesmos números de versos, como também variável. Então, vou repetir essa parte. Os poemas podem ter todas as estrofes com o mesmo número de versos, como também variável. Já os poemas com verso apenas chamamos de monóstico. Então, eu tenho um poema somente com um verso apenas, mas ele não deixa de ser do gênero poético. Ele é um poema, certo, pessoal? Mas a gente conhece ele como monóstico. Os que contêm mais de 10 versos chamamos de estrofe irregular, que são os decassílabos, né? A partir dos decassílabos, a gente já o nomeia como estrofe irregular. Vamos conferir os diferentes tipos de denominações para essas estrofes? Então, nós temos mais nomes por aí. Vamos lá. Estrofes, números de versos. Então, na primeira coluna, a gente tem a quantidade de versos dentro de cada estrofe e como elas são nomeadas. Então, a denominação delas. Então, nós temos com 2 versos, o dístico ou parelha.
Nós temos com 3 versos, nós chamamos de terceto. Com 4 versos, chamamos de quadra. 5 versos, chamamos de quintilha ou quinteto. 6 versos, sextilha ou sexteto. 7 versos, septena, setilha ou epteto. Isso é mais difícil, né, gente? 8 versos, oitava. 9 versos, nona ou novena. E 10 versos, décima. Aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo de um poema com 2 versos, que a gente nomeia, neste caso, de um poema dístico ou parelha. O tombo do macaco, ato falho, galho fraco, de Saulo Pessato. Então, olha para vocês verem a disposição. Ele tem o título, né, como todos os poemas, e ele está disponibilizado somente em 2 versos. Ato falho, galho fraco. Certo, pessoal? Agora vamos observar um trecho de um soneto clássico de amor muito conhecido de Luís Vaz de Camões, poeta e dramaturgo português. Nasceu em 1524 e faleceu em 1580. E observar seus quartetos e tercetos. Então, lembra que eles disseram que pode ser regular, mas também pode ser variável. Então, eu posso ter o mesmo poema com diferentes números de versos dentro de estrofes. Podemos verificar os versos regulares composto de 2 quartetos e 2 tercetos. Forma clássica dos sonetos. Então, quando a gente se deparar com um poema, né, com um soneto, a gente já percebe pelo número de versos e pelo número de estrofes, né, que a gente nomeia-o como soneto, né, contendo uma unidade de 14 versos disponibilizados dentro de quartetos e tercetos, certo? Bom, então aqui, né, até este soneto virou uma música muito famosa, por sinal, né, do grupo Legião Urbana, da minha época. Escutei muito essa música depois que eu fui descobrir, né, que era um soneto. Então, vamos lá. Aí, amor é fogo que arde sem se ver. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É o não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É um nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor? Nos corações humanos, amizade. Se tão contrária a si é o mesmo amor. Então vamos olhar agora a disposição dos verbos nesse soneto. Então no slide anterior ele diz que contém 14 versos, certo, pessoal? Mas os 2 primeiros são quartetos, né? Então possuem 4 versos cada um deles, e
Na terceira e na quarta estrofe, nós temos os tercetos, com 3 versos, certo? Então, quando eles estão disponibilizados dessa forma, caracteriza-se como o soneto. O soneto, ele tem essa disposição, tá? Os 2 primeiros quartetos e os 2 últimos tercetos. Temos vários motivos para trabalhar com poemas desde a primeira infância. Então, vamos pensar, né, nesta questão agora da sala de aula com os poemas. Por que trabalhar poemas em sala de aula desde a tenra idade, tá, gente? Desde pequenininhos. Os poemas expressam a beleza por meio da linguagem literária. Os poemas expressam a beleza. Então, olha lá, poema e poesia, lembra? Então, assim, por quê? Por que trabalhar poemas expressa a linguagem literária? Porque dentro do poema nós temos a poesia, né? O belo, né? Sobre aquele assunto que eu vou ouvir, eu vou declamar. Ela contribui para o imaginário, o jogo simbólico e para a criatividade. Então, olha lá que bacana. Ela contribui para o imaginário, o jogo simbólico, olha essa fase de extrema importância, né, gente, dos anos iniciais, lá na educação infantil, e para a criatividade. Auxiliam na construção de pontes entre o mundo real e simbólico. Claro, né? As crianças geralmente, desde pequenininhas, o que elas ainda não se apropriaram é a questão de falar o que sentem. Né? Então, muitas vezes elas estão incomodadas com alguma coisa, mas elas não sabem expressar isso. Elas não sabem falar assim, estou triste porque a minha amiga não me deixou brincar com a boneca dela. Ela não sabe expressar isso ainda. Então, ela vai chorar, ela vai fazer birra, ela não vai querer participar. E quando você trabalha essa questão dos poemas, né? Você pode escolher um ali a favor, de repente, dessa questão de partilhar, de respeitar o diferente, para as crianças poderem fazer essa ponte, né, entre o mundo real e o simbólico. Para eles ouvirem, recitarem esses poemas, fazem com que desenvolvam a percepção da melodia, da linguagem posta. Então é muito importante nós podermos também brincar com esses poemas em sala de aula, né? Oferecer para as crianças esses momentos, uma roda literária de poemas, para a gente declamar poemas, né? Levar para casa de repente uma coletânea, né? Um livro de um determinado escritor que nós estamos trabalhando, e pedir para que as crianças escolham ali dentre os poemas daquele escritor o que mais tocou, qual que você mais se identificou, e depois pedir para que ele leia esse poema e fale para as outras crianças por que esse poema para ele foi tão especial. Isso é de extrema importância. Às vezes a criança ali, ela fala, né, através da leitura, o que ela de repente não sabe verbalizar para a gente. Então é muito importante esse movimento em sala de aula. Ler e ouvir poemas desperta em nós várias sensações, e nas crianças as brincadeiras sonoras e visuais com as palavras podem ser um grande aliado à alfabetização. E como? Né? Este gênero é uma fonte de informação e conexão com os autores. E uma vez oferecida em sala de aula,
é de fácil aceitação, pois despertam no leitor, que são os nossos pequenininhos, né, seus sentimentos mais puros. Então, ofereçam poemas, se preparem para esse momento, para que as crianças possam encontrar ali, de repente, numa leitura, o que elas não conseguem verbalizar, né? Apoiar na alfabetização, que também é de extrema importância, né? Eu vou usar esses poemas com o joguinho das palavras, né? Com a questão do jogo simbólico, para que elas tenham de memória as palavras para poderem ter repertório e escreverem outras. E aí a gente vai avançando no processo também de alfabetização. Então, são concomitantes, né, gente? Então, a partir do momento que você oferece bons textos para as crianças, você tenha certeza que você está repertoriando essas crianças para a leitura, para a oralidade, para a escrita, principalmente se for o objetivo de alfabetizar, por que não? E aí aqui eu coloquei para vocês algumas referências de alguns escritores consagrados, né, na nossa literatura, para vocês poderem fazer esse investimento, né? Esse primeiro da capa verdinha eu já tenho, tá, pessoal? Que se chama Poemas que Escolhi para as Crianças. É um livro lindo que eu comprei uma vez num passeio escolar na Cidade do Livro, em São Paulo. E como a gente tem, né, o desconto de professor, eu fiz a aquisição desse livro da Ruth Rocha, maravilhoso, muito colorido, muito bem feito. Ela fez uma seleção de vários poetas, né? Então, nossa, tem um pouquinho de tudo lá, é muito bacana. E eu leio para as crianças em sala de aula também, né? Leio para os meus filhos. Aí a gente tem também o Poemas de Brinquedo, do Álvaro Andrade Garcia, da editora Petrópolis. Então, olha o nome, né? Poemas de Brinquedo. Delicioso, né? Para as crianças se divertirem, se inspirarem, se emocionarem. E faz parte do mundo delas, né, gente? O brinquedo, poemas de brinquedo. Aí nós temos aqui também As Cantigas por um Passarinho à Toa, do Manuel de Barros, Companhia das Letrinhas. Mundo Palavreado, de Ricardo Azevedo, né, para os maiorzinhos um pouquinho, né, da editora Petrópolis. Nós temos também Bichos que Existem e Bichos que Não Existem, super bacana, do Arthur Nestrovsky, da Campanha das Letrinhas. E a capa do livro, né, gente, já faz com que a gente compre, né? Então, você vê uma capa com os dentões desse, a criançada fica pirada, né? Poemas da Minha Terra Tupi. Esse livro, inclusive, eu recebi do Itaú Cultural, que eu sempre faço pedidos, tá, gente? Fiquem atentos ao Itaú Cultural. Eu já tenho uma coleção bacana de livros que a gente faz o cadastro lá e chega em casa rapidinho, tá? Da Maté, da Brinkbook. Nós temos Um Caldeirão de Poemas, da Tatiana Belink, gente, sem comentários, né? E vários ilustradores, Companhia das Letrinhas. E ainda por cima não é só um, né, gente? Volume 1 e 2. Então, esses são alguns livros de poemas, tá? Para que a gente possa fazer esse investimento ou pessoal, né? Para a gente ter no nosso arquivo pessoal e trabalhar com as crianças, ou até mesmo na compra de livros na escola, né? Que todo ano a gente faz o pedido para a nossa biblioteca. Por que não escolher esses livros maravilhosos de poemas para trabalhar com as crianças em sala de aula? Essa primeira etapa do mini curso está chegando ao fim. Obrigada pela participação de todos. Espero que vocês, na segunda parte,
desse mini curso estejam aí comigo, me dando esta força. E beijo no coração.